Vamos aí, Júlio, para a nossa primeira entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, né? Nós vamos conversar agora com o Raimundo Batista, que é diretor executivo e tributário da Associação Brasileira da Indústria da Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Ele fala sobre os impactos do projeto de lei número 529 para a sociedade. Pois é, bom dia, Raimundo, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia, Júlio, bom dia, Luciano. Estamos à vossa disposição para comentar um pouco a respeito desse PL. Realmente é um tema de preocupação, mas acho que o governo do Estado está com essa luta, louvável por sinal, para levar adiante esse plano de enfrentamento do déficit fiscal previsto para 2021. Pois é, e alguns deputados aqui têm falado muito dessa questão do ICMS, do quanto a carga tributária pode resultar num aumento de preço para o consumidor final. O deputado Sérgio Vitor, do Novo, tem falado muito essa questão. Então, qual a visão da ABPEC nesse momento com relação à PL 529 de 2020? E o projeto, ele traz impactos negativos para o setor que o senhor faz parte? Sem dúvida. A nossa grande preocupação em relação a esse PL se refere basicamente à parte que afeta o ICMS, maiormente o artigo 24, que no texto original tinha um parágrafo único definindo a regra nessa questão, que visa, dentre outras situações, capturar uma parte dos benefícios fiscais concedidos às empresas no estado de São Paulo. E essa questão ligada ao artigo 24 prevê, na forma como está, que o governo, o executivo, poderia criar, obviamente, um fundo de equilíbrio fiscal, que é o título utilizado em outros estados, cobrando uma parcela desses benefícios concedidos, que no caso do estado de São Paulo, há uma estimativa de que seja no mínimo de 10%, podendo chegar aí até os 20% sobre o benefício concedido. E esse é um ponto que afeta o nosso setor, de maneira geral, no que tange a dois aspectos, né? Um deles é a nossa preocupação, que é este desse fundo vem a atingir a primavera tributária paulista na parte dos produtos do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. E também, como prevê o PL, isso atingiria todos os produtos cuja carga tributária seja inferior a 18%. E nesse sentido, também existem produtos do setor cuja alíquota ao consumidor final é de 12%, por uma decisão desta Assembleia, aprovada por essa Assembleia, que é a alíquota final, com vistas a permitir o acesso ao consumo de produtos essenciais para a higiene oral. Eu me refiro ao creme dental e à escova dental, cuja alíquota ICMS no estado de São Paulo, desde o início da comercialização até chegar no consumidor final, é efetiva de 12%. Então, se esses produtos que visam atingir ou favorecer o consumidor final vierem a ser alcançados por esse fundo, isso, sem dúvida alguma, se traduzirá em aumento do preço final ao consumidor, que deverá ser repassado indiscutivelmente. Pois é, você está falando... Se você me permitir, eu falo também da preocupação da primavera tributária, que é o outro lado que nos preocupa. Pois é, fala então para a gente, reduz a carga... Pois não, ele reduz a carga tributária somente nas operações anteriores à chegada no consumidor final, entre o fabricante até chegar no varejista, e, obviamente, com passagem por estabelecimentos atacadistas, mas no consumidor final a alíquota é de 18%. E se isso for encarado também como um dos itens a ser alcançado por esta cobrança do fundo, vai se traduzir em aumento de custos, na medida que não se traduz aí num ganho financeiro para estas operações intermediárias antes de chegar no consumidor final. E mais que tudo, né, a primavera tributária foi instituída
com vistas a impedir que indústrias paulistas, assim como os estabelecimentos atacadistas, tivesse a concorrência das mesmas indústrias localizadas em outros, que, ao fazerem a operação estadual, vendendo os produtos para varejistas no estado de São Paulo, são tributados pela alíquota interestadual de 12%. Então, se nós formos cobrar, digamos assim, um pedágio interno sobre essas transações intermediárias, nós estaremos desestimulando a permanência desses atacadistas e indústrias dentro do estado de São Paulo. E, Raimundo, o setor regula, então, produtos que estão também na cesta básica. Você acabou de falar, os produtos de higiene, né? Creme dental, escova dental, enfim. Para deixar bem claro para quem está ouvindo, vendo a gente, quando você fala de aumento de alíquotas e aumento no produto final e, consequentemente, aumento para o consumidor, né? Você falou sobre a questão também aqui das alíquotas, produtos com alíquotas menores de 18%, está incluso ali pão, carne, medicamentos. Então, se o PL for aprovado, quando você fala dos impactos para o consumidor, é aumento desses produtos, do valor do produto para a sociedade, para a população, é isso? Na verdade, só fazendo uma pequena correção, no caso dos produtos do nosso setor, e eu me referi a cremes dentais e escovas, eles não estão na cesta básica estadual paulista, né? Eles são tributados a 12%, enquanto que a cesta básica são os produtos alimentícios, na sua grande maioria, alguns medicamentos, né, poucos medicamentos, eles sim são cesta básica e, por princípio, tem a alíquota reduzida, ou carga tributária reduzida a 7%. Mas, em termos conceituais, apesar de ter no relatório do deputado estadual Alex de Madureira uma autorização para que o Executivo devolva essa carga adicional dos produtos da cesta básica à população de baixa renda, realmente eles poderão ser alcançados, né? Todo produto que tem alíquota inferior a 18%, de acordo com o texto que está no PL, poderão ser alcançados por este fundo. E, nesse sentido, na medida que as empresas fabricantes e distribuidores desses produtos tenham que fazer o recolhimento desse fundo, será inevitável repassar esse aumento de carga tributária, que no fim do dia acaba sendo isso, ao preço do produto, né? Será inevitável e aí restringindo o acesso a esses produtos pelas populações de baixa renda. Esse é o grande risco que corremos na medida de que esse fundo alcance, inclusive, esses produtos, aqueles que também estão na cesta básica. Raimundo, você comentou que um dos pontos mais críticos aí do PL é o artigo 24, né? Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Para quem nos ouve agora, né? Qual que é esse artigo e quais são os impactos que ele traz aí para a vida da população e para o setor? Exatamente. Esse é o artigo 24, é aquele que trata da autorização para o Executivo de tratar os benefícios fiscais concedidos no estado de São Paulo, né? Como, por exemplo, também publicar atos ligados a novas concessões ou renovar os atuais e, no caso em questão do que estou falando, também instituir uma espécie de redução desses benefícios, né? E o que seria essa redução dos benefícios? Seria exatamente a forma como eu descrevi, que já é comum em outros estados, que é cobrar uma parcela ou pegar de volta uma parcela desses benefícios fiscais concedidos. Lembrando que o benefício fiscal, na sua acepção, é uma redução de carga tributária concedida ao contribuinte mediante algum programa, visando, no caso típico, que é muito comum em outros estados, né, atrair empresas para se localizarem naquele estado, naquela UF, mediante o recolhimento do imposto, né? Então, aquele padrão claro e puro do benefício, existe a emissão do documento fiscal, declarando o pagamento do imposto pela alíquota regular, mas o Estado permite que ele apenas cobre do próximo elo da cadeia a carga
cheia e recolha aos cofres públicos por uma alíquota menor. Esse é o padrão tradicional de benefício. E é claro, em São Paulo deve ter alguns casos, ou vários casos, tanto que, pelo que se anuncia, a criação desse fundo no estado de São Paulo seria aquele que traria o maior volume de recursos com vistas a combater esse déficit fiscal anunciado. Então, reduzir benefícios fiscais mediante a cobrança a instituição de um fundo que cobre uma parcela do valor do benefício junto aos contribuintes é uma forma, obviamente, de financiar ou pelo menos reduzir esse déficit fiscal, né? Então, estaríamos tratando, através desse benefício, aquelas renúncias fiscais, né? E, Raimundo, como eu disse anteriormente, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, alguns deputados têm falado muito sobre essa questão do artigo 29, de carga tributária, ICMS. Como eu falei, a bancada do Novo tem falado muito sobre essa questão. A deputada Janaína Pascoal também, nas suas redes sociais, falou sobre o artigo 24, que pode trazer uma confusão aí com relação se o Legislativo pode decidir se o Executivo tem essa autonomia de fixar alíquotas de ICMS. Como que a ABPEC tem conversado, então, com relação ao PL com os parlamentares? Vocês tiveram algum contato com os parlamentares para apresentar as questões do setor? Como é que tem sido essa conversa aqui com o Legislativo? Infelizmente, nós, diretamente, a própria ABPEC não teve contato ainda com parlamentares que estão conduzindo as negociações desse PL. Nós apenas estamos aí nos manifestando, informando que isso é um risco realmente de aumento de carga tributária, mas acho que o ponto da deputada Janaína Pascoal, especificamente em relação a esse tema, e ele tem sido, inclusive, motivo também de outras entidades se pronunciarem, é que na forma como está, entendemos nós, ou entende-se, inclusive, outros setores, de que o Legislativo estaria, na verdade, transferindo para o Executivo a condição de criar tributos, né? Porque no PL sequer a menção a esse percentual do fundo que eu mencionei, de quanto ele seria, né? Está deixando isso à vontade para o Executivo tomar a decisão, lembrando que ele apenas faz menção que deve ser de no mínimo 10% sobre os benefícios fiscais concedidos, né? Então não estabelece um limite ou uma alíquota. E a prerrogativa de criar e definir alíquotas de tributo é do Legislativo, né? Isso tem previsão na Constituição Federal, artigo 150, parágrafo, de que cabe ao Legislativo definir impostos, definir alíquotas, e o Executivo apenas de regulamentar e fazer, obviamente, a cobrança dos impostos. Mas, na forma como está, e acho que essa é uma das grandes preocupações de todos, é que estaria o Legislativo abrindo mão dessa prerrogativa, né? Está deixando que o Estado defina qual é o percentual do fundo, e o percentual do fundo, na medida que é cobrado, é uma carga tributária adicional, e aí fica ele com a liberalidade de tomar essa decisão. É isso que eu entendi também dos manifestos, de que talvez seja um caso realmente a ser ter uma reflexão maior sobre essa forma como está sendo concedido. Raimundo, diante dessas suas afirmações, diante da sua análise, né, existe a possibilidade, né, de, caso aprovado aqui na Assembleia, esse projeto da ABPE entrar na Justiça, pedir, enfim, a anulação dessa aprovação? Vocês já pensaram nisso? Como é que está essa questão? Ainda não pensamos nisso, mas eu diria, por tudo que tem sido aí, inclusive, considerado em relação a essa prerrogativa que está sendo dada, há um sério risco de mais litígios, sem dúvida. Eu vejo, por exemplo, esse exemplo que eu dei dos produtos do nosso setor, os cremes dentais e as escovas dentais, que tem alíquota de 12% em todas as fases do processo de comercialização, autorizadas por esta Assembleia, né, porque visam um benefício ao consumidor final, não é ao fabricante ou ao distribuidor,
permitindo que este consumidor, mediante redução da carga tributária desses produtos, tenha um acesso aos mesmos que são essenciais para a higiene bucal, né? E esse tipo de aprovação já dada pela Arlesp para que tenha uma carga tributária reduzida venha a ser motivo de pagamento de um fundo de equilíbrio fiscal porque ele está com a alíquota inferior a 18%, poderá sim, sem dúvida alguma, ser motivo de ação judicial, na medida que as empresas que comercializam esses produtos localizados aqui no estado de São Paulo entendam que se trata de um dispositivo inconstitucional e aí, obviamente, haverá as análises, os impactos que certamente para o consumidor serão significativos e tomarão a decisão se encaminharão ações contra esta determinação, na medida que a regulamentação venha a contemplar também esses produtos. Lembrando que a lei apenas autoriza o Executivo a regulamentar essa cobrança. Então, é claro que será necessário aguardar o que o Executivo regulamentará através de decretos, se de fato incluirá esses produtos no rol daqueles que serão sujeitos à cobrança do fundo, e aí sim, a partir desse momento, analisar os aspectos legais para tomar as devidas decisões. Eu até lembro que no início da vossa pergunta, o quanto isso impactaria a sociedade, né? Então, na medida que há um aumento de carga tributária nessas situações em particular que eu mencionei e que necessariamente serão repassadas ao preço dos produtos, a sociedade será penalizada com aumento de preços decorrente de carga tributária, num momento crítico em que o país se encontra, né? É óbvio que São Paulo não é exceção, né? Mas estamos vivendo um momento totalmente atípico na economia do país e qualquer aumento de carga tributária neste momento realmente causaria impacto negativo ainda maior. E do outro lado, como eu dizia, relativamente à primavera tributária, no momento que São Paulo está procurando estimular o desenvolvimento de novas empresas ou das já existentes ampliarem seus investimentos, é uma forma de, na realidade, inibir esses investimentos, atrair ou permitir que empresas e atacadistas de outros estados ocupem esse espaço na medida que chegarão aqui com preços inferiores, porque a alíquota interestadual de 12% não será alcançada por esse fundo. É um tratamento tributário entre os estados, então não seria alcançada por essa questão do artigo 24. E, Raimundo, muitos especialistas que também a gente tem ouvido aqui no Jornal da Rede Alesp, na Rede Alesp, dizem que o PL ele é muito grande, né? Que ele deveria talvez ter sido desmembrado e ter sido analisado em alguns aspectos. Qual que é o seu entendimento sobre ele? Bom, na verdade eu entendo que isso não é a BIPEC na realidade não tem nenhum posicionamento quanto a isso, né? Acho que ele envolve não só a questão tributária, envolve outros temas dos quais a BIPEC não se envolve por não se tratar de algo que afeta ao setor. Então, eu não poderia ou não saberia te dizer o quanto isso realmente cabe ou não cabe, se cabe desmembrar ou não. Eu acho que é uma avaliação que o governo do Estado, assim como a própria Assembleia, deveria tomar a decisão, mas da nossa parte, o que nos preocupa, independente da forma como venha, se vem desmembrado ou não, é o que nos afeta na parte tributária. Então, essa é a nossa grande preocupação como setor e olhando o efeito que isso traz do lado tributário ao consumidor e ao empresário localizado no estado de São Paulo. Tá certo, Raimundo Batista, diretor executivo e tributário da Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Muito obrigado pela sua entrevista e pelos esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Obrigada, Raimundo. Eu que agradeço, um grande prazer. Estamos à nossa disposição, está de portas abertas para debater esse assunto e trazer luz sobre essa discussão com vistas a evitar situações como essa que eu descrevi, que possa trazer prejuízo
ao empresário paulista do nosso setor e ao consumidor final dos nossos produtos, que são produtos que alcançam todos os lares brasileiros e paulistas, obviamente, né? Muito obrigado a vocês. Tá certo.